Neste momento, damos início ao painel da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, com o tema Renovação de Frota, Benefícios e Desafios. Neste painel, iremos discutir a importância da renovação de frotas de veículos pesados para a descarbonização do setor de transporte no Brasil. Estão no palco aqui conosco o presidente do Sistema de Transporte CNT, SESC, Senat, ITL, Vander Costa, o primeiro vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, e diretor institucional da Scania Latinoamérica, Gustavo Bonini, o diretor da Transportes Bertolini Limitada, Daniel Bertolini, o assessor sênior da área internacional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Leonardo Botelho, e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABID, Ricardo Capellini, moderador deste painel. Passo a palavra ao senhor Ricardo. Bom, boa tarde a todos, a todas, saudar os painelistas. Confesso que agora eu já estou um pouco melhor. Cheguei ontem e na abertura aqui eu olhei no relógio, era 4 horas da madrugada no Brasil. Eu nunca tinha falado 4 horas da madrugada, agora já é 7, então já estou... Mas, enfim, prazer estar aqui, agradeço o convite aqui para moderar esse debate. Esse é um tema desafiador para o Brasil. Nós temos o grosso do nosso transporte de cargas e de passageiros no Brasil feito por via rodoviária, com números que beiram aí 70%. Isso dialoga diretamente com os desafios climáticos, com a necessidade de descarbonização da nossa frota, que está intimamente ligado ao desafio de rejuvenescer a nossa frota, né? A gente ainda tem uma frota com uma idade bastante avançada, muitos veículos ainda com mais de 20, 25 anos, e como encontrar caminhos para ter uma frota mais nova, mais mais tecnológica, que dialogue com os desafios da transição tão necessária. Então, tem todo um esforço feito já pelo governo federal no setor automotivo, com o Mover, enfim, com uma série de programas relacionados à mobilidade verde, mas ainda fica esse nosso desafio de como ter uma frota mais nova e, portanto, que polua menos. Na ABDI, na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, nós fizemos já 2 pilotos relacionados à indústria da reciclagem, um aplicado à questão de caminhões e agora estamos aplicando na questão dos ônibus, de como também, a partir desse desafio de renovar a frota, tem também a oportunidade de estruturação de uma nova indústria, da indústria da reciclagem, que pode jogar um papel importante no Brasil. Então, dito isso, eu passo diretamente aos nossos painelistas, primeiro ao Daniel Bertolini, da Transportes Bertolini. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a CNI pela organização do espaço. Em nome do presidente da Confederação Nacional do Transporte, Dr. Vander Costa, eu cumprimento todos os demais integrantes do painel. Bem, como um operador de transporte de cargas, eu agradeço o espaço que nós estamos tendo aqui para poder falar um pouco dos nossos anseios e dos nossos desafios com relação a esse tema que é a renovação de frota. Mas eu vou abordar 2 pontos. O primeiro é com relação à renovação de frota e as matrizes energéticas.
Eu falo sempre que nós temos que ter um pouco de cuidado quando a gente fala em renovação de frota através da mudança da matriz energética, porque nós temos que primeiro atentar para a infraestrutura que nós temos no nosso país. O Brasil é um país continental, nós temos 65% da matriz de transporte hoje é sobre rodas, nós usamos muito o caminhão para fazer a transferência de mercadorias, e nós temos percursos extremamente longos dentro do país, que é um desafio para o transporte de mercadorias sobre rodas. Nós temos rotas que ligam o sul ao norte do Brasil com 4.000 quilômetros de distância. Então, quando nós falamos em renovar frota utilizando nova matriz energética, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque a matriz elétrica, por exemplo, ela tem uma limitação de autonomia. E além da limitação de autonomia, nós temos também a questão do tempo de recarga desses veículos. Então, num percurso, num transporte de longa distância, é uma matriz que ainda precisa de mais tecnologia, digamos assim. Nós podemos pensar em substituir as baterias para não perder o tempo de recarga, mas economicamente isso ainda não é viável. Da mesma forma, nós podemos pensar na matriz do gás natural, que também nós temos uma limitação de autonomia. Nós temos o gás natural veicular, que eu soube agora há pouco, já estamos atingindo 650 quilômetros de autonomia, e o gás natural liquefeito, que permite que os caminhões consigam chegar até 1.200 quilômetros, em média, de autonomia. Mas nós sabemos que o Brasil ele ainda é carente, em determinadas regiões, de gás natural. Então, para um transporte de longa distância, é uma matriz que ela ainda necessita de mais investimentos. Eu não tenho dúvida que, num curto espaço de tempo, nós vamos conseguir atingir a maturidade dessas novas tecnologias. Eu não tenho dúvida disso. Mas, no momento, nós precisamos ter um pouco de cautela quando a gente fala em renovar frotas utilizando essas novas matrizes energéticas. É importante que a gente não pense nisso de uma forma genérica, mas que a gente pense em mudar a matriz de forma setorizada, levando em consideração a estrutura que nós temos nos determinados pontos do país que agregam à utilização dessas novas tecnologias. Na nossa empresa, nós estamos usando o elétrico para a distribuição de mercadorias nas regiões urbanas do norte do Brasil, e com estudos também para iniciar a tecnologia do gás, também em algumas regiões do norte do Brasil. Um outro ponto que eu gostaria de levantar é com relação à dificuldade para poder manter uma frota moderna e renovação de frota das empresas de transporte de cargas. A idade média da frota brasileira gira em torno de 15 anos. Nós, empresas de transporte de cargas, para fazer um planejamento de frota, nós levamos em consideração crescimento de PIB, inflação e o crescimento do mercado em que nós estamos atuando. Em cima disso, a gente planeja a frota para atender os nossos clientes, nossos contratos. Mas em cima de tudo isso existe um elemento chamado mercado, e o mercado ele flutua, é volátil. Em determinados momentos você tem uma alta demanda de carga, em determinados momentos você tem uma escassez de carga. Então o planejamento de frota ele nunca vai ser feito pelo teto, ele vai ser feito por uma média. E quando você tem uma demanda pontual, nós transportadores nós temos a necessidade de buscar esse excesso no mercado. E aí nós nos deparamos com outro problema, que a idade média da frota dos transportadores autônomos de cargas, ela ultrapassa 20 anos. Por força de contrato, muitas vezes nós não conseguimos absorver um caminhão que está no mercado em função de que alguns contratos nos limitam pela idade para conseguir subcontratar esse caminhão para poder fazer uma atividade num momento de excesso de carga. Mas eu fiz esse contexto para falar que os projetos de renovação de frota do governo, eles têm que atentar principalmente para o transportador autônomo de carga, que tem uma capacidade financeira mais limitada, que tem um acesso ao crédito também mais limitado.
Então ele tem que ter uma atenção especial, mas nós não podemos deixar de falar que as empresas de transporte elas têm que ter uma isonomia comparado com o que é oferecido a um transportador autônomo de cargas ou as cooperativas de transporte de cargas. Então, Campelli, são esses dois pontos, tá, que eu gostaria de falar sobre o cuidado, nesse momento, sobre a matriz energética e nos projetos do governo que a gente tenha uma isonomia no trato de recursos financeiros que vão ser oferecidos para a renovação de frota. Muito bom. Obrigado, Daniel. Passo agora ao Gustavo Bonini, que é vice-presidente da Anfávia e também da Scania, por favor. Olá, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, com saúde. Prazer estar aqui participando dessa discussão tão importante quando a gente fala de descarbonização, falar de renovação de frota. E vou até pegar aqui o gancho do colega, do amigo Daniel Bertolini, começar dizendo, né, das tecnologias que a gente já tem disponível, eu ia falar aqui, né, lá no Brasil, né, sendo produzidas, que são tecnologias que miram a descarbonização, quando a gente fala do transporte pesado, de caminhões e ônibus. Então a gente tem, obviamente, os veículos movidos a diesel, mas cada vez mais eficientes, e falar de eficiência energética é falar de descarbonização, porque quanto mais eficiente o veículo, menor o consumo de combustível, e, portanto, independente se ele é um combustível renovável ou não, você está caminhando para a descarbonização. A gente tem também as iniciativas, que foi muito bem lembrado aqui pelo Daniel, do uso do gás e do biometano também dentro da descarbonização. Hoje a gente já tem 3 montadoras fabricando veículos a gás, uma dessas montadoras fabricando desde 2018. Então a gente está falando aqui, né, de fato de desenvolvimento sustentável, ou seja, falar também da produção lá no Brasil. Então é ter essas tecnologias não sendo importadas, mas sendo fabricadas, desenvolvidas, né, com o nosso corpo de fornecedores, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, e também a eletrificação. Na semana passada a gente teve a Fenatran, que é uma das mais importantes feiras de transporte do mundo, né, e a mais relevante da América Latina. E aí você via claramente em todos os estandes, em todas as montadoras, a presença dessas 3 tecnologias e a presença da produção local. Então isso é algo bastante importante para a gente lembrar quando fala da descarbonização, né? Toda essa gama que a gente tem. E o Brasil, que é feliz por ter um grid elétrico limpo, né? Mais de 85% da nossa energia elétrica tem origem limpa. Então, quando a gente olha para a eletrificação, a gente tem um caminho para ir, mas também dos biocombustíveis e da eficiência energética, como eu falei. Então, a gente também tem aí um universo enorme para ser percorrido. Agora, nada disso é válido se a gente não olhar para a frota envelhecida. Daniel bem lembrou aqui, a gente fez um levantamento, a gente tem um estudo completo sobre o custo da frota envelhecida no país. Esse estudo está disponível no nosso site, no site da Anfávia, anfavia.com.br. Lá vocês vão encontrar esse estudo e que ele mostra que a frota envelhecida custa 62 bilhões de reais por ano para o nosso país. Então é o dinheiro que a gente aqui está pagando, né, como pagador de impostos. E o que está contabilizado nesse custo? Acidente de trânsito por conta de uma frota envelhecida, doenças respiratórias por conta da poluição que é feita. A gente acabou de implementar no nosso país o Proconv P8, a nova fase de emissões do Proconv, que é equivalente ao Euro 6, mas a gente tem lá, né, Wander, o Euro 0, né? A gente tem mais de 450 mil caminhões, ou seja, quase 500 mil de caminhões com mais de 25 anos. Então é quase um quarto da frota, a frota estimada aí de 2 milhões e pouco de caminhões, a gente tem aí um quarto dessa frota que ela tem mais de 25 anos. É aquele caminhão Euro 0, né? Ou seja, ele está emitindo mais poluição, então a gente falando das emissões locais, e também está sendo menos eficiente. Mesmo que a gente fala que o Proconv P8 ele atrela a questão de emissão, ele também endereça, não o Proconv em si, mas os veículos mais novos, uma eficiência energética melhor. Então não dá nem para comparar o quanto você precisa de hoje de combustível com o que você precisava
25 anos atrás. Então, a gente tem que olhar para essa questão de renovação de frota, senão nada vai adiantar a indústria automotiva entregar nas ruas mais de 100 mil, 150 mil caminhões por ano, se a gente ainda tem uma frota tão envelhecida. Então, a gente precisa enxergar essa solução. Foi ensaiado o ano passado, a gente teve uma política para promover essa renovação de frota. Ela foi muito bem sucedida, só que ela foi curta, né? E ela também, né, acho que um aprendizado para toda a sociedade é que não dá para dar um passo tão longo, né? Sair de um veículo com mais de 25 anos para um veículo zero, né? Então a gente precisa fazer uma escadinha, né? Sair do 25 anos, ir para o de 20 anos, do de 20 anos para o de 15 anos e assim sucessivamente. Então, o BNDES tem um papel fundamental, aí a gente defende dentro da Anfávia que é importante encontrar, por exemplo, um financiamento para usados. Então, o Finame para usados é um ponto importante que pode potencializar esse trabalho. A gente entende também que existem outras ferramentas que podem ajudar nisso daí, justamente o uso das novas tecnologias, favorecer, criar uma linha em que a gente consegue avançar nessa escadinha para essas novas tecnologias, e é fundamental, né? A gente viu aí, para encerrar minha fala inicial aqui, a gente viu aí o avanço algumas políticas públicas que são importantes, o combustível do futuro, o mover agora, trazendo essas novas tecnologias, mas tem um pilar importante de uma política pública que é a renovação de frota, e que a gente entende que com esses 3 pilares a gente tem uma boa direção para a descarbonização. Obrigado, Bonini. Eu passo agora ao Leonardo Botelho e já passo fazendo uma pergunta, Leonardo. Como é que o BNDES está olhando para essa questão? Como é que está tratando o setor? O que está sendo pensado? O que está em curso no que diz respeito a esse desafio de renovar e descarbonizar a nossa frota? Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria cumprimentar o Ricardo Capelli, agradecer, em nome do Dr. Wander Costa, o convite, e cumprimentar a todos também em seu nome. Bem, agradeço muito a oportunidade para poder falar um pouco sobre isso aqui, e queria dar um pouco de contexto, né? Quando a gente fala em apoio para renovação de frota, dentro de um caminho de descarbonização, a gente não pode deixar de falar que isso é política industrial na veia, né? Então, a gente hoje tem... foi feito um levantamento pelo FMI, que existem mais de 7 mil programas de políticas industriais adotadas no mundo, sendo 75% em países desenvolvidos, onde há muito comprometimento de recursos do setor público para o desenvolvimento dessas novas economias. Então, a gente está dentro desse contexto. E aqui no Brasil, a gente está seguindo esse caminho, com Nova Indústria Brasil. O Nova Indústria Brasil tem vários eixos, e o BNDES é um player importante dentro desse contexto, não só no apoio à formulação das políticas públicas, mas como também na execução. E quando você desce um pouco mais o plano Nova Indústria Brasil, dentro do plano Mais Produção, aí sim a gente começa, com um diálogo permanente com a indústria, a desenvolver produtos mais específicos com relação a isso. Então, hoje, o que o banco está fazendo nessa linha da cadeia produtiva, visando a redução de emissões e olhando a descarbonização lá na frente, né? Acho que a gente tem que atacar todas as frentes, né? Bertolini lembrou bem, infraestrutura é uma frente importante. Não só o veículo, mas a infraestrutura é uma frente importante, o BNDES está atacando isso. Para a eletrificação dos veículos, os veículos híbridos lá na frente, tem a questão das baterias e das unidades, tem pesquisa envolvida, o banco tem recursos para isso. Não só isso, a exploração dos minerais para poder baratear o preço. Estamos também seguindo nesse caminho. E já tem algumas coisas muito específicas com relação a transporte coletivo, né? Uma vez que as distâncias percorridas pela mobilidade urbana, elas viabilizam a adoção imediata, né, de uma frota eletrificada ou híbrida. O banco tem programas específicos para isso, tem feito
não só assistência técnica, a gente acabou de lançar um estudo grande sobre mobilidade, financiado pelo BNDES, com 20 capitais e cidades relevantes. Então, a gente está seguindo nesse caminho. Chegando na frota, mais especificamente, é o que foi comentado aqui. É um desafio imaginar que nós vamos conseguir eletrificar uma frota de transporte de longa distância, de carga, ou adotar as novas tecnologias num período curto, sendo que a agenda está posta, a gente tem que renovar a frota. Então, o banco tem linhas específicas para os veículos híbridos. Temos financiado, recentemente aprovamos uma linha de crédito de 850 milhões de dólares para aquisição de veículos que vão estar em conformidade com o Procon V8, Euro 6, porque a gente entende, com a redução de mais de 80%, 90% das emissões comparados com os veículos que estão rodando aí na rua, no padrão Euro 1, Euro 0, a gente está nessa trilha de financiamento da descarbonização, da redução das emissões. A gente está falando em transição factível, justa e que funcione para a indústria, para o transporte, para as empresas operadoras, não só nesse caminho. Ainda também tem combustível, a gente ainda está falando de combustível. O parlamento está discutindo agora a legislação nova sobre os novos combustíveis, a gente está falando sobre hidrogênio. Muito investimento pela frente para a gente chegar com as novas tecnologias lá na frente. Mas a gente tem uma agenda premente de redução de emissões e o banco está pronto para financiar esse tipo de aquisição, Capelli. Acho que com isso a gente consegue endereçar um pouco as preocupações, principalmente do setor de transporte. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Passo agora ao nosso presidente do sistema CNT, Vander Costa, com esse desafio, né? Quer dizer, qual é a situação, como é que a CNT está vendo essa questão da renovação, enfim, que desafios estão apontados para o Brasil? Boa tarde, muito obrigado, Capelli, por estar mediando esse debate. Agradecer a CNI e parabenizá-la pelo belo espaço montado aqui na COP29, né, uma preparação para a COP30, e cumprimentar os demais componentes da mesa. E a CNT tem preocupado muito com a descarbonização do transporte como um todo. Temos feito diversos estudos nesse sentido, estudando todas as matrizes energéticas, porque desde o começo já imaginávamos que vamos ter que ter diversas matrizes, soluções diferentes para cada um dos modais, cada um do tipo de transporte. A primeira preocupação da CNT é garantir a continuidade do abastecimento de cargas no Brasil inteiro, assim como o transporte de pessoas por todos os modais. Então, a transição energética ela é necessária, ela tem que vir, mas ela tem que vir garantindo o abastecimento do país, senão o dano provocado pode ser ainda maior. E para garantir a transição, a gente tem que ter infraestrutura. Você pegar a matriz energética do Brasil, como foi dito aqui, 85% é de matriz de energia renovável. É o melhor do mundo, não tem dúvida nenhuma, disparado o melhor do mundo. Nós temos a hidráulica, a hidrelétrica, temos a eólica, temos fotovoltaica, mas não conseguimos 100% ainda. Então, fazer um exercício de raciocínio. Se eu tirar toda a frota que hoje é rodada a diesel e for por elétrico, eu vou ter que aumentar a emissão de energia térmica, que é a solução utilizada. Então, a gente tem que pensar grande. A gente pensa que redução de gases de efeito estufa tem que ser em toda a cadeia produtiva. Então, é necessário, o Brasil está caminhando para isso, que tenha mais geração de energia limpa e, andando pelo mundo, o potencial nosso é disparado o melhor que tem. Que o Brasil tem sol, tem vento e tem capacidade de produzir energia limpa. Então, para o futuro, para daqui a 5, 10 anos, o carro elétrico pode ser a grande solução. Para o curto prazo, nós não temos infraestrutura para isso. A gente tem que gerar mais energia, tem que ter linhas de transmissão de onde ela é gerada para onde ela é consumida e tem que ter uma rede de abastecimento para reabastecer os carros. Ainda tem o problema do Bertolini, que é a capacidade, a autonomia do veículo elétrico e o tempo de recarga. Na hora que eu falo do automóvel, a gente está falando do veículo leve.
Se o passo do automóvel para o caminhão é um veículo pesado, então ele demanda mais bateria, é mais peso morto que estou carregando nele. Nós defendemos essa pauta, a gente acha que isso é a solução. A melhor solução, pelos nossos estudos, é o HVO, é fazer o diesel verde, que você pode aproveitar a atual rede de postos para poder abastecer os caminhões e ônibus. Mas ainda não temos a produção em volume suficiente, mas é a tecnologia que tem uma rede de distribuição pronta. Agora, outra preocupação nossa é reduzir a emissão de todo o transporte. Então, não adianta eu fazer um veículo limpo, um veículo elétrico, e deixar rodar os Proconv zero, os Euro zero. Isso aí tem que ser retirada de circulação. Então, no primeiro momento, no curto prazo, nós defendemos a renovação de frota com a destinação de veículos poluentes para reciclagem. A gente está fazendo bem para a sociedade. Esses veículos velhos, eles são menos produtivos, eles são mais inseguros, como dito por Bonini, se envolvem em mais acidentes por dois motivos. Porque a manutenção não é feita da forma adequada e porque a tecnologia embarcada nela, a tecnologia disponível é bem menor do que os atuais veículos de carga. Você pegar um veículo de ponta hoje produzido no Brasil pelas grandes montadoras, sem citar marca nenhuma, mas todas elas têm uma tecnologia muito avançada, ele já consegue até frear sozinho, se aproximar de um carro. É um sistema de segurança ativa do próprio veículo. Isso faz com que ele se envolva em menos acidentes. Ele tem um conforto para o motorista que é incomparável com um veículo de mais de 20 anos. Ele tem uma segurança embarcada até mesmo para poder... Algumas câmeras que conseguem detectar que o motorista tem fadiga e dar alarmes para ele, sonoro ou vibração, para ele poder parar, descansar e evitar acidente. Então, essa troca de tecnologia, tirando o Proconv 0 para colocar o Proconv 8, é uma solução de curto prazo, que nós já temos infraestrutura para isso. Bonini falou aqui que as montadoras estão prontas, tem tecnologia. Aliás, ele disse que tem tecnologia para os 3 tipos de veículo. O ciclo Otto, o ciclo diesel e o elétrico. A tecnologia está pronta. Então, vamos usar o que nós estamos prontos, em vez de estar querendo dar um salto enorme para aquilo que nós não temos a infraestrutura montada e até mesmo o conceito do elétrico no mundo inteiro, ele está muito desenvolvido para o urbano. Você vai para a Europa, Estados Unidos, você não vê ainda uma intenção de passar para o longo percurso. Então, para o longo percurso, a renovação de frota ela é preemente. E aí eu preciso de ter políticas públicas do governo. Há pouco tempo atrás, 2 ou 3 anos atrás, o Congresso Nacional aprovou a isenção do IPVA para o veículo e também caminhões de mais de 20 anos. É o contrário da política da descarbonização. A gente defende ao contrário, que o IPVA tem um percentual crescente quanto mais velhos for o veículo para estimular a renovação de frota. O presidente Alckmin estava na FENATRAN semana passada e disse do programa da continuidade do programa de renovação de frota, onde você paga, o governo paga um valor para retirar o veículo velho de circulação. A gente defende que esse seja um programa perene. O valor que o governo paga para poder retirar o veículo de circulação é menos do que ele recebe de impostos de um veículo novo. Então, é uma economia que é sustentável, até mesmo pelo governo. De onde vem o dinheiro? O dinheiro novo para poder tirar o velho vai vir do novo, que vai gerar IPI, vai gerar PIS, COFINS e outra tributação. Então, a gente tem que ter coragem de enfrentar isso. E a segurança... O Brasil assina diversos protocolos comprometendo a investir na segurança veicular, na redução de acidentes. Tirar veículo velho vai também nesse caminho. Então, a CNT está apoiando, junto com o MIFRA, que os veículos, para ter no registro o RNTRC, ele passa para uma inspeção veicular. A gente está citando como um exemplo o nosso programa Despoluir, para ter um selo verde para aquele veículo. Até é um selo que não seria obrigatório ter, mas a gente quer colocar o selo que aquele veículo está bem com a manutenção em dia, para as empresas que estão preocupadas em reduzir a emissão de carbono em toda a cadeia, obriga o transportador a andar com veículo regulado, com veículo com emissão mínima de combustível. É um trabalho ainda, nesse momento, facultativo, mas que caminha
para a redução da emissão no transporte como um todo. E, por fim, a gente defende também a implantação da inspeção veicular. Isso vai gerar segurança, isso, dentro da inspeção, poderia ter um item que o veículo está em conformidade com a pouca emissão de carbono. Então, de forma para concluir e resumir, a CNT está defendendo a descarbonização em 2 etapas. No curto prazo e de imediato, aquilo que aponta, aquilo que está pronto, que tem a tecnologia, que tem infraestrutura, que é a renovação de frota. Colocar veículo novo, não poluente, e retirar veículo velho. É importante retirar o poluidor de circulação. Para o médio e longo prazo, vamos pensar em outras tecnologias, vamos trabalhar com a eletrificação, mas primeiro incentivar a geração de energia renovável no Brasil e fazer as linhas de transmissões para poder, ao recarregar os nossos carros elétricos, seja com energia elétrica limpa também. Muito obrigado. Obrigado, presidente Vander Costa. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Em função do tempo, vou fazer uma pergunta apenas para cada uma. Bertolini, você, quando falava sobre as decisões para a aquisição de novos veículos, você citou vários fatores, vários vetores que orientam a decisão da empresa. E aí a minha pergunta é, e o vetor custo de capital? Porque o investimento num caminhão, enfim, você está ali aportando um capital, é um valor importante. Qual é o impacto da taxa de juros, do custo do capital, entra entre esses vetores? Como é que isso funciona? Qual é a conta que vocês fazem? Qual é o impacto da taxa de juros na renovação da frota? Bem, como o presidente Vander falou, nós estamos aguardando um novo programa de renovação. Isso foi anunciado agora recentemente na Fenatran. O governo pretende relançar um programa de renovação de frota de forma perene, não como foi da última vez, que nós tivemos um curto prazo e aí não conseguiu atingir o objetivo porque o prazo foi muito curto. Então, a intenção do governo é justamente de perenizar esse prazo de renovação de frota, que é importante, porque a gente sabe que não vai ser em 1, 2 meses que esse problema vai se resolver. Existe limitação de crédito, existe limitação de recursos. Mas o grande desafio do governo é buscar fontes de recursos para poder relançar esse programa de renovação de frota. Agora, falando especificamente do nosso caso, nós temos buscado, sim, linhas de financiamento, temos trabalhado em cima de algumas aquisições, falei recentemente. Nós fizemos aquisições de veículos elétricos para distribuição urbana nas cidades do norte do Brasil. Estamos buscando novas alternativas para aquisição de veículos também elétricos e a gás, justamente minimizando os impactos dos poluentes. Mas, realmente, a taxa de juros impacta na tomada de decisão. As últimas aquisições nós fizemos com recursos próprios, justamente em função de que, no momento, as taxas não estavam atrativas. Então, utilizamos recursos próprios e fizemos as aquisições pagamento à vista, né? Então, dentro do custo financeiro, nós achamos mais interessante isso. Na verdade, o que nós precisamos é que os juros baixem, né? Nós vemos todo o esforço que o governo vem fazendo, vemos o esforço do próprio Banco de Fomento, que vem buscando alternativas, mas é uma decisão a nível Brasil, né? Enquanto isso, nós vamos trabalhando da forma que a gente pode e, nesse caso, optamos em recursos próprios para fazer a aquisição desses veículos. Muito bem, obrigado. Bonini, você falava sobre a questão de 450 mil veículos com mais de 25 anos, né? Eu parto do pressuposto de que ninguém tem um veículo com mais de 25 anos porque quer, né? A pessoa que tem um veículo com mais de 25 anos é porque está em dificuldade. Não consegue, não tem recursos, ou não consegue tomar financiamento para
ter um veículo mais novo, né? Porque ele polui mais, ele estraga mais a rodovia, mas ele também tem um custo de manutenção mais alto, ele gasta mais combustível, né? Então, ele não está nessa condição porque ele quer. E aí eu emendo aqui na pergunta sugerida, quer dizer, como os fabricantes podem incentivar o avanço da renovação de frota no Brasil? Capelli, ótimo ponto, né? Ou seja, quando a gente fala da renovação de frota, a gente tem que lembrar que, além de tudo, esse é um programa também que olha para o meio ambiente, olha para a questão econômica e tem que olhar para o social. Porque, de fato, ela não está envelhecida porque é uma decisão daquele caminhoneiro que tem, muitas vezes, é a sua forma de sustento e é seu único bem, é o seu único ativo. Ele não consegue mudar, pegar um veículo mais novo, e ele tem consciência que, além de tudo, ele seria mais eficiente, teria uma tecnologia melhor, mais economia de combustível, mas simplesmente não tem como atuar, não tem o ativo para isso. Por isso que a gente falou de algumas iniciativas que são importantes, né, tratar da questão do financiamento, tem algumas outras soluções que são importantes, mas a gente precisa, de fato, olhar para essa questão do social, de como resolver isso, né? A gente entende também, como foi muito bem falado pelo presidente Wander, como foi falado aqui pelos colegas, e a palavra, acho que de ordem, é a perenidade. A gente tem que entender, encarar e reconhecer que é um trabalho complexo. A renovação de frota a gente não vai resolver em 1 mês, 2 meses, nem 1 ano, nem 2 anos. Então, a perenidade, a direção é tão ou mais importante do que a velocidade. A gente precisa continuar a dar passos importantes, porque a gente não vai levar alguns anos, sem dúvida nenhuma, para a gente conseguir ter uma solução melhor para isso. Para isso que é importante encontrar em todos os stakeholders, pensar na questão do financiamento, como eu falei, pensando no financiamento de usados, essa é uma parte importante. Uma outra iniciativa interessante a ser abordada é a depreciação acelerada de caminhões, que entrem dentro desse programa de renovação de frotas. Por quê? Porque com uma depreciação acelerada, a gente entende que vai ter o interesse de grandes transportadoras de adquirir esses veículos mais antigos do mercado, dando também vazão a um ponto importante. Esse veículo é muito velho, muitas vezes ele não tem, mesmo que você encontre lá um valor na tabela FIPE, ele é quase que fictício. Porque ninguém consegue vender. Para quem vai vender um caminhão usado, muitas vezes em más condições, acho que foi bem abordada a questão da inspeção veicular. Então, assim, ele tem até um valor lá, mas é um valor virtual. Então, é importante também, uma das soluções, pensar numa depreciação acelerada, que a gente pode fomentar a compra desses veículos para serem destruídos. É importante também a gente pensar em destruir, de fato, esses caminhões, para que a gente aí consiga também pensar na reciclagem, né? E aí a gente consegue atuar também, o setor privado, contribuindo de forma voluntária. Acho que a ideia que foi dada aqui pelo presidente Wander é fundamental, né? A gente criar um selo, criar um estímulo, que eu tenho certeza absoluta que muitas transportadoras, muitas montadoras vão querer aderir, justamente dando a sua parcela de contribuição nessa jornada, né? A renovação de frota, ela precisa ser encontrada como uma jornada, é por isso que ela precisa ser perene, e que são várias soluções, vários pequenos passos que são dados em conjunto, né? Pensar no FINAME para o veículo usado, pensar na depreciação acelerada, pensar numa contribuição, um veículo, né? Eu tenho certeza que pode ser, de forma voluntária, interesse de muitas montadoras fazerem modelos específicos para renovação, né? Pensando nessa escadinha, né? O veículo de 25 anos vai para o de 20, vai para o de 15, até chegar ao de 0 quilômetro. Então, a gente tem um total interesse em participar dessa discussão. Estamos atuando, como eu falei, na versão mais recente, foi um estudo de 2019 que a Anfávia promoveu, que gerou esse debate atual que nós temos. E, de novo, a gente ficar de braço cruzado como sociedade, não é que não temos como gastar agora. Não, a gente está gastando 62 bilhões de reais por ano. Então, não fazer nada custa para o cofre público. Então, se a gente fizer um pequeno investimento disso, pensando na renovação, esse 62 vai virar 59, vai virar 55, até virar 0. Então, a gente vai ganhar dinheiro. A renovação de frota não é gastar mais dinheiro para a renovação, a gente deixar de gastar 62 bilhões de reais por ano. Obrigado, Bonini. Leonardo, o debate central
das últimas 2 ou 3 semanas no Brasil tem sido a necessidade de ajuste fiscal nas contas públicas. E o que está na mesa hoje é cortes, né? Cortes, corta daqui, corta dali, quer dizer, demonstrando que um espaço fiscal do governo está muito reduzido nesse momento, né? O BNDES hoje opera com linhas que são praticamente de mercado. TLP, a TJLP acabou. Mesmo dentro do plano Mais Produção, o BNDES trabalha com TLP e um percentual menor, bem menor, com TR para inovação. Quer dizer, há alguma coisa sendo pensada para essa área específica de transporte, de renovação de frota, com alguma linha especial, enfim, tem alguma coisa em curso nesse momento? Essa pergunta é a pergunta de vários bilhões de reais, né? Mas o banco tem atuado em 3 frentes, vamos dizer assim, vamos colocar 3 frentes. Primeiro, no desenvolvimento de programas com os recursos que a gente tem disponíveis hoje, né? Então, eu estou falando aqui de uma ampliação relevante do banco para o apoio à indústria como um todo nos últimos anos, em particular nesse período de 2023 até 2024. A gente tem, dentro do plano Mais Produção, um montante de investimentos estimado em 340 bilhões de reais. Desses 340 bilhões de reais, o BNDES vai entrar com 159 bilhões de reais. E desses 159 bilhões do plano, o banco já comprometeu 59%, que é um pouco aí acima de 80 milhões, quase 90. Então, a gente está tentando contribuir com isso. Além disso, a gente tem tentado buscar outras fontes. O Fundo Clima ampliou extremamente sua capacidade, ele vai ser crucial para o desenvolvimento dos programas de renovação de frotas e na trilha da descarbonização. Com isso, a gente hoje tem recursos combinados do Fundo Clima da ordem de 21 bilhões de reais que a gente pode utilizar em estruturas reembolsáveis e não reembolsáveis para aquisição de equipamentos, pesquisa e outros investimentos ligados a essa trilha de descarbonização. A gente está falando também das nossas próprias linhas lá do BNDES, né? Buscar parcerias internacionais, porque não tem muito financiamento barato internacional, e todos querem. O problema são as condições que alguns fundos internacionais, bancos, enfim, tentam impor, e o nosso trabalho é justamente facilitar o investimento estrangeiro no Brasil via instituições financeiras, mas de uma maneira que seja factível e que seja de acordo com os interesses, né, da nossa economia, da nossa indústria, mas tem várias coisas sendo conversadas pelo BNDES, e, finalmente, a atração do setor privado. E a atração do setor privado, o caminho que o BNDES tem investido bastante é o mercado de capitais, que voltou. Os investimentos em mercado de capitais voltaram no banco. Então, não só no investimento direto nas empresas, mas, principalmente, né, na estruturação de fundos com gestores conhecidos no Brasil, em que você possa endereçar as questões centrais para a renovação, a adoção de novas tecnologias. Eu estou falando aqui do Fundo de Minerais Críticos, que o banco comprometeu 250 milhões de reais junto com a Vale e pretende captar mais 500 milhões no mercado para poder investir em pesquisa, aquisição de equipamentos, exploração de minerais. Eu estou falando também de outros fundos de infraestrutura que são cruciais, em que a gente normalmente entra com 30%, eu digo aqui o BNDES vai até 30% dos fundos, 25% a 30%, e mobiliza 75% no setor privado. Acho que o caminho é por aí, apesar dos desafios. A gente tem tentado contribuir com a agenda, estamos fazendo bastante, mas ainda tem um caminho muito longo a seguir, e estamos trabalhando nessa mobilização de diversos fundos. Capelli. Obrigado, Leonardo.
Presidente Vander Costa, na sua fala você citou a questão de um selo, enfim, para a questão da emissão, enfim, que poderia ser uma forma de valorizar aqueles que têm possibilidade ou responsabilidade maior com a descarbonização. Considerando esse cenário de dificuldades fiscais, de restrição fiscal no orçamento público brasileiro, que outras medidas poderiam ser adotadas, enfim, como a CNT está vendo esse debate sobre a renovação da frota no Brasil? Bom, outras medidas, como eu disse no passado, é a oneração do IPVA. Alternativa também para descarbonizar, principalmente no automóvel, é você criar uma CID na gasolina para beneficiar o carro a álcool. Mas tem que ser um sistema fechado, onde o aumento da gasolina não vai permitir que o usineiro aumente o preço do auto, como vem ocorrendo. Então, tem que ter uma trava para poder penalizar. Já que o governo não tem recurso para poder subsidiar, a gente está tendo alternativas de aumentar a arrecadação, ao contrário. E isso não é invenção minha, é experiência que a gente vê em outros países que está dando certo. Na Europa, o combustível fóssil ele é sobretaxado para poder incentivar a utilização do elétrico e, às vezes, a energia elétrica em determinados momentos, determinados horários, dá até de graça para reabastecer o carro. Então, o governo tem que encarar o problema para poder solucionar. Se você partir para o selo, essa proposta da CNT de ter um selo verde, é muito provável que o veículo que polui muito, ele não vai ser aprovado e a própria sociedade contratante de frete pode fazer com que esse veículo seja abandonado. Assim, tem um lado social do carreteiro que vive do caminhão. No mercado brasileiro, está faltando motorista. Então, aquele motorista autônomo que tem um caminhão que não consegue dar manutenção, se ele vender o caminhão a qualquer preço e se empregar numa empresa de transporte, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, a alternativa para o autônomo que não consegue dar manutenção no caminhão dele é descartar o caminhão e trabalhar de empregado, com CLT e carteira assinada. O motorista rodoviário hoje ganha no mínimo 5, 6 mil, e aquele que tem boa produtividade chega a ganhar mais de 10 mil reais por mês. Então, tem emprego para ele, tem como colocação. Eu não tenho que, para beneficiar um cidadão que tem amor por um caminhão velho, perigoso, colocar em risco a sociedade, seja pelo risco de acidente, seja pela emissão de poluente. O Brasil precisa de ter coragem de enfrentar o problema de frente com a realidade. E tem que ter em mente de que, nesse momento, a gente tem que privilegiar o coletivo em detrimento do particular. Se eu vou sacrificar um autônomo, a alternativa para ele é CLT. Todo brasileiro quer trabalhar com CLT. O autônomo quer liberdade de fazer, mas a proposta da CNT é enfrentar o problema de frente. Eu preciso de tirar o veículo que polui de circulação. Ok. Muito obrigado a todos. Conforme a gente tinha combinado, temos agora a inauguração do Pavilhão Brasil lá na Blue Zone com o vice-presidente, nosso ministro Geraldo Alckmin. Então, nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo para a gente poder participar da inauguração do nosso pavilhão lá. Então, muito obrigado a todos, obrigado pelo convite também. Obrigado aos painelistas pela participação. Em breve iniciaremos o nosso próximo painel, o papel da descarbonização da indústria de óleo e gás para a redução global de emissões. Obrigado.